Então, beleza, né? Nessa aula vamos falar aí sobre a navegação no programa em si, certo? Esse é um ponto muito importante. Se você já tem conhecimento, eu vou passar muitas dicas aqui que talvez você não conheça ainda. Mas se você nunca mexeu no programa, pratique bastante isso aqui antes de prosseguir, porque isso aqui vai ser fundamental para as partes de produção, certo? Bom, para navegar no programa a gente tem aqui como principal esse trackball aqui, que são os eixos, né, X, Y, Z. Isso aqui é meio que padrão para qualquer programa de 3D, todos vão ter um íconezinho aqui, você clica, segura, ele vai aplicar essa rotação. Aqui embaixo a gente vai ter as opções de navegação, como zoom. Tudo isso aqui que a gente está fazendo é referente à interface e não aos objetos, tá? Então vou ter o zoom, vou ter a pan, certo? Mudar para a vista da câmera aqui, ó. Então se eu der um clique ele vai mudar para a vista da câmera, certo? Se eu der um outro clique ele volta para o ponto que eu estava. E a gente tem essa opção aqui que é modificar, que é mudar para a vista perspectiva, a vista com o objeto em perspectiva, e a vista, uma vista ortográfica, tá? Ele reduz um pouco a questão da perspectiva, tá? Isso serve para alguns estilos de cenas, principalmente cenas isométricas. Eu vou ativar aqui os atalhos, não se preocupem com isso aqui que eu estou fazendo, tá? Isso aqui é bem específico. Ó, todo o atalho que eu utilizar, ele vai aparecer aqui, mas eu sempre vou estar falando o que é que eu estou fazendo, certo? É muito desconfortável e desnecessário a gente estar utilizando isso aqui, ó. O ideal é que você pegue os atalhos, e é justamente isso aqui que eu preciso que vocês estudem. Lembrando, é muito importante que você tenha ativado isso aqui, ó, Preference, Input, Emulate 3D Button, que eu falei na aula passada, certo? Então é o seguinte, para a gente aplicar a rotação, vai ser o Alt, você vai pressionar o Alt, manter ele pressionado, perceba aqui, ó, Alt, tá vendo? Alt vai clicar com o botão esquerdo do mouse, vai segurar e vai arrastar, certo? Se você tiver com Pen Tablet, você vai clicar com o Alt, a mesma coisa, e isso aqui é o botão esquerdo, né? Então você vai dar um clique, segurar, manter ele pressionado e vai arrastar, certo? Alt, clique, e aqui a gente vai aplicar a rotação, que é a mesma coisa daqui de cima, ó. Só que a gente não precisa ir até o ícone, eu posso fazer isso aqui em qualquer ponto, certo? Ctrl mais Alt e botão esquerdo, sempre vai ser o botão esquerdo. Por isso que eu pedi para vocês ativarem o Emulate lá. Ctrl Alt e botão esquerdo vai ser o zoom, certo? Shift Alt botão esquerdo vai ser a pan. Então a gente tem o zoom aqui, ó, e Ctrl Alt botão esquerdo é o zoom. E a gente tem a pan, que é arrastar a vista, né, que vai ser Shift Alt. No início parece um pouco complicado, certo? Mas se você começar a praticar, logicamente tem que dar uma praticada para ficar fluido isso aqui, ó. Ó, Alt, clique esquerdo, Shift, Shift Alt. Eu mantenho o Alt sempre pressionado, então eu só mudo Ctrl, aí solto Ctrl, Shift, entendeu? E sempre clicando com o esquerdo. Então Alt, botão esquerdo, Ctrl Alt, botão esquerdo, Shift Alt, botão esquerdo, certo? Essas aqui são as opções de navegação e você precisa estudar isso aqui bastante, porque isso aqui, como eu falo em todos os programas, né, como a gente respirar aí como a gente respira, é uma parada que a gente faz muito, é quase imperceptível. Então tem que estudar, senão na hora de produzir mesmo vai ficar bem ruim, certo? A gente ainda tem outras opções que a gente vai utilizar bastante, que a gente utiliza em qualquer programa, que é mudar para as vistas ortográficas. Por exemplo, às vezes a gente precisa editar o objeto na vista front, na vista lateral, ou então ver a parte de baixo ou a parte do fundo. Para isso, no teclado numérico, tá? Teclado que fica à direita, certo? Não teclado de numérico acima das letras, certo? Então o número 1 vai ser a vista front, tá vendo aqui no pad 1. O número 3 vai ser a vista side. Todas as vistas estão aqui, ó, right, certo? Número 1, front. Número 3, right. Número 7 é a vista top, tá? E, por exemplo, se você quiser voltar para a perspectiva, é só aplicar uma rotaçãozinha aqui, ele vai voltar para a perspectiva de novo. Então, número 1 é a vista front. Se você pressionar Ctrl 1, ele vai para a vista back. Então ele vai para a vista oposta. A gente vai ver agora atrás do objeto, entendeu? Então se eu pressionar o número 3 na vista right, se eu pressionar Ctrl 3, é o inverso da vista.
Então, se eu tiver com o número 7, que é a vista top, Ctrl 7 vai ser a vista bottom, sacou? E aí, para voltar para a perspectiva, Alt, clico aqui, arrasto, daí a gente pega e reposiciona aí tudo certinho, beleza? A gente ainda tem os outros números, por exemplo, se você perceber, a maioria dos teclados numéricos, eles têm o número 8, o 4, o 2 e o 6, ele tem uma setinha, certo? Então, o 8 vai subir, o 2 desce, o 6 vai para um lado, o 4 vai para o outro, certo? O número 9 ele dá uma rotação no eixo que você tá? Certo? É importante que você pegue esses atalhos, porque isso aqui a gente utiliza bastante também. Existe uma outra opção, principalmente da galera que está vindo do Maya, que lá no Maya a gente utilizava a barra de espaço e passava, né? Clicava no nome Maya e você ia para front, back, perspectiva e tal. Aqui também tem algo similar, que é as aspasinhas, que não é nem a aspa, é só a vírgulazinha, né? Como é o nome disso? Apóstrofo. Isso. É a tecla que vem antes do 1 acima do teclado de letras. Então, se você clicar, você vai ver aqui, ó, top, back, right, left, front, certo? Aqui você pode clicar, vir em cima da vista e dar um clique. Ou então você pode simplesmente arrastar o mouse para cima do que você quer. Por exemplo, ó, cliquei e arrastei aqui, ó. Câmera, entendeu? Isso aqui, logicamente, você vai ter que ir com calma, né? Principalmente se você está começando agora. Então você vai clicar, aí vai dar uma analisada. Só que com o tempo você sabe, ó, o front tá aqui mais ou menos, ó. Então você vai fazer assim, ó, front, entendeu? Você sabe que o top tá em cima, então, top. Você sabe que a câmera ela tá mais ou menos inclinada, a câmera, sacou? E aí, para voltar para a perspectiva, é sempre aplicar a rotação na vista. Clicou aqui, ó, já foi, tá? Do teclado numérico, o número que eu não falei foi o 5. O 5 é essa opção aqui, ó. A gente ativa ou desativa a visualização ortográfica ou a vista perspectiva novamente. Perceba que ele fica diferente. A galera que é usuário do 3D Max, acho que está mais acostumado com esse lance dessa vista ortográfica, né? Que é mais evidente lá quando a gente aplica algumas rotações. Existe um tipo de navegação que é a navegação da Unreal, ou de algumas engines de games, tá? Onde a gente pode utilizar, ó, tá vendo? Como se fosse um game mesmo. Então você está criando um level aqui no Blender e quer testar ele como se fosse na Unreal ou na Unity e tal. Então, ao invés de utilizar esses atalhos, você quer ver como se fosse jogando. Você vai pressionar Shift e também o apóstrofo, tá? Ele vai entrar nesse modo de edição. E aí você vai utilizar como se fosse qualquer jogo de PC. Letra W vai para frente, o S vai para trás, letra D vou para a direita e letra A vou para a esquerda. Letra E eu subo e letra Q eu desço, tá? É como se você estivesse jogando um game, não precisa clicar, não precisa fazer nada, é só arrastar o mouse, ó, e reposicionando a mira aqui. Da mesma forma que no game, se você quer correr com o personagem, você pressiona aqui a tecla Shift. Então, por exemplo, letra W, Shift, ó, eu acelero. E igual na Unreal também, se você está utilizando o mouse, se você, por exemplo, eu vou fazer aqui, agora eu peguei o mouse, tá? E eu tô aqui, ó, vou começar a navegar, certo? E aí se você rodar o scroll para frente, ele vai aumentar a velocidade, ó. Tá vendo? Ele vai aumentando a velocidade. Se você rodar o scroll para trás, a velocidade começa a ficar um pouco mais lenta. Se você daqui quiser fazer um zoom lá no objeto, basta colocar a mirazinha em cima do objeto e pressionar a barra de espaço. Bom, ele vai dar um zoom de vez, tá entendendo? Existem várias situações que a gente utiliza isso. Para sair desse modo de edição, você vai pressionar a tecla ESC. Existem várias situações quando a gente está criando um level diretamente aí no Blender, e aí você quer andar como se fosse, né, o personagem ali e tal. Isso aí é bastante funcional. Mas pra gente, eu mesmo utilizo bem pouco. Eu mostrei porque é um conteúdo interessante, é algo relevante. Mas na verdade, o que vocês precisam estudar, tá? É isso aqui, ó. Alt, clique com o botão esquerdo. Ctrl Alt, clique com o botão esquerdo. Shift Alt, clique com o botão esquerdo,
certo? Que são os recursos que mais a gente utiliza. Isso aqui, ó, vista front, que é o número 1, certo? Deixa eu dar um... Isso aqui tudo eu vou explicar um pouco mais à frente, tá? Número 1, front. Número 3, right. Número 7, top. O 4, 5, 8 e 2 é para uma navegação, certo? E adicionando o Ctrl, vou sempre para o inverso da vista. Então, estou na vista front, Ctrl 1, inverso. Estou na vista right, Ctrl 3, inverso. E é isso. É muito importante que vocês pratiquem isso aqui. É um conteúdo básico, mas sem os conteúdos básicos, para você fazer algo mais avançado, vai ficar muito mais difícil, muito mais complicado, beleza? Então é isso. Façam isso aí, estudem isso. Próxima aula a gente prossegue.